Se liga nessa história que é de tirar o fôlego. Jim Lewis e Jim Springers foram separados ao nascer em 1940. Vai vendo. Eles descobriram um sobre o outro quando eles tinham 39 anos de idade. E aí vieram as coincidências que eram impossíveis de acontecer. Ambos, sem se conhecer, se casaram com mulheres com o mesmo nome. Eram chamadas de Linda. Os dois, ainda sem se conhecer, se divorciaram. Praticamente na mesma época. E aí novamente se casaram. E detalhe, os dois se casaram com mulheres com o mesmo nome, chamadas Betty. Lembrando que eles ainda não se conheciam. Ambos tiveram cachorros e o nome do cachorro de cada um era Toy. E detalhe, eles tiveram um filho e mesmo sem se conhecer, aí que vem a coisa mais louca. Mesmo sem esses dois irmãos, sem se conhecer ainda, eles deram o mesmo nome para o filho deles. James Alan. A diferença de um para o outro foi apenas a letra L no Alan. Um veio com 2 L's, o outro veio com um L só. E aí, se você for pesquisar ainda mais, vem a coisa mais bizarra. Ambos eram policiais, ambos trabalharam em posto de gasolina e ambos, nas horas vagas, eram carpinteiros. Os dois tinham o mesmo tipo de carro, um Chevrolet azul, fumavam o mesmo cigarro, bebiam a mesma bebida, que era conhecido como Miller Lite. Os dois tinham o costume de roer as unhas, tinham dor de cabeça sempre depois das 18 horas, tiravam férias na mesma praia da Flórida, mas por incrível que pareça, nunca se encontraram. E aí que vem as pesquisas. A Universidade de Minnesota estudou 137 gêmeos que foram separados. E eles concluíram que diversos padrões se repetem. Gêmeas que, mesmo sem se conhecer, compraram o mesmo vestido no mesmo dia em países diferentes. Gêmeos que morreram no mesmo dia, na mesma hora, com praticamente o mesmo tipo de acidente em continentes diferentes, sem se conhecerem. Tudo indica que eles têm ondas cerebrais sincronizadas, mas ainda ninguém consegue explicar. E aí, qual que é a sua teoria? Existe essa possibilidade? Lembrando que isso foi comprovado pela ciência diversas vezes. E lá vamos nós mais uma vez falar sobre os irmãos gêmeos do Popol Vuh. Muda o disco Stamp. Por que eu deveria? Porque ninguém acredita nessa sua história. Linkar o Botafofo com a civilização maia é coisa da tua cabeça. Se gente feia, fedendo de suor, mal vestida, balançando bandeira no meio da rua influenciasse minha opinião, eu seria flamenguista. Ah, vai falar sobre política também agora. Que piada mais sem graça. Calma, eu só estou querendo dizer que não me importo com o que as pessoas pensam. Eu só faço meu trabalho e um abraço, tchau e bênção. Que trabalho, Stamp, você nem recebe nada por isso. Eu posso começar o episódio ou nós vamos ficar discutindo sobre isso? Tá bom, meu amigo, vai lá. Vamos falar sobre irmãos gêmeos. De novo, outra vez, novamente. Muitíssimo obrigado. A relação entre as coincidências de gêmeos e a união dos dois clubes, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube, reside na ideia de que, mesmo sendo entidades separadas, elas compartilhavam uma essência e um destino em comum, assim como muitos gêmeos idênticos. Aqui estão algumas coincidências que podemos traçar. Identidade e essência compartilhada. Irmãos gêmeos, muitas vezes, compartilham características físicas, gostos e até mesmo pensamentos. Da mesma forma, os dois clubes, apesar de terem se desenvolvido em esportes diferentes, remo e futebol, compartilhavam as cores preto e branco e o nome Botafogo. Essa identidade em comum é a base da sua união. O destino em comum. Há inúmeros relatos de gêmeos que, mesmo separados, viveram vidas com coincidências impressionantes, como casamentos em anos próximos ou adoção de profissões semelhantes.
A fusão do Botafogo de Regatas e do Botafogo Futebol Clube em 1942 pode ser vista como a manifestação de um destino em comum, onde a união era a forma natural de perpetuar uma história e uma identidade que já estavam intrinsecamente ligadas. Complementaridade. Em muitos casos, os gêmeos se complementam. Um pode ser mais extrovertido, enquanto o outro é mais introvertido, criando um equilíbrio. A fusão dos dois clubes também se deu por uma complementaridade. O Botafogo Futebol Clube, com sua força no futebol, se uniu ao Clube de Regatas Botafogo, que dominava as águas. Juntos, eles formaram uma potência no esporte, unindo a força dos gramados e dos mares. A fusão não foi apenas um acordo administrativo. Foi a união de duas almas que, embora distintas, pertenciam à mesma família, a família alvinegra. A história do Botafogo de Futebol e Regatas, portanto, é a prova de que, assim como os irmãos gêmeos, a união de forças pode gerar algo ainda maior e mais forte. Bem interessante toda essa resenha. Mas que conclusão você tira disso? Essa última frase resume tudo. A união de forças que pode gerar algo ainda maior e mais forte. Tipo no dia que você teve que tomar benzetacil na UPA do Fonseca e saiu da sala de medicação cantando a música da Fazendinha do Bita, e a enfermeira perguntou: "O senhor não está sentindo nada, não?" E você respondeu: "Minha filha, eu sou torcedor do Botafofo. Torcedor do Botafofo aguenta cada coisa que você não imagina." Isso foi no final de 2023, eu tinha os meus motivos para dizer estas palavras. Ah, tinha mesmo. O botafoguense é um sobrevivente. O ano de 2023 foi ruim, mas tudo que precedeu a 1989 foi pior. Tá bom, Stemp, mas o que tem a ver isso com o tema deste episódio, irmãos gêmeos? A soma de duas forças que se complementam, que saem mais fortes de todas as dificuldades enfrentadas, de todos os desafios. Como os irmãos do Popol Vuh. Exatamente. Porque eles eram 2 contra 13. Faz sentido. Como Terra e Vênus são 2 irmãos gêmeos. Metaforicamente, Stemp, metaforicamente. Mas na vida real também existiram, como por exemplo os irmãos Urai, pioneiros da aviação, os irmãos Grimm, compiladores de contos de fadas, e os irmãos Vilas Boas, sertanistas que protegeram o povo Xingu. No esporte, destacam-se os irmãos jogadores de futebol Sócrates e Raí, os irmãos judocas Uta e Fumi Abe, e os futebolistas Michael e Brian Laudrup. Outros irmãos que se destacaram foram os irmãos Rebouças, engenheiros negros pioneiros no Brasil. Mas nas escrituras sagradas tivemos o exemplo negativo de Caim e Abel. Mas isso foi circunstancial. O foco é que quando duas forças se unem, uma força ainda maior nasce disso. Sei, quanto convencimento. Só porque o Botafofo é a fusão de 2 clubes. Preste atenção nisso. Existem inúmeros clubes de futebol que foram formados por fusões, tanto no Brasil quanto no exterior. Exemplos notáveis incluem o Paraná Clube, fusão do Colorado e Pinheiros em 1989, o Atlético Paranaense, fusão do América e Internacional em 1924, e o São Paulo, fusão da A Palmeiras e Atlético Paulistano, no Brasil, e o Red Star, fruto de sucessivas fusões, incluindo com o Olympique de Paris em 1927, na França. Viu só, o Botafofo não é caso único no mundo. Você notou que nenhum destes casos se deu pela fusão de clubes gêmeos ou homônimos? Mas eram clubes que de alguma forma tinham algum elo entre si. Mas você conhece outro exemplo de fusão que seja o reflexo atemporal de algo que foi escrito há milênios? É óbvio que não, ninguém é doido igual a você para desenvolver uma teoria dessas. Teoria baseada em fatos, em eventos, circunstâncias, principalmente, evidências. Que só você vê. Sim, só eu vejo. Mas você tem coragem de negar que a história do Botafogo é o espelho do livro sagrado dos maias? Isso é mesmo, isso eu não posso negar. De Luiz Caldas até Emil Pinheiro, da morte em 1977 até a ressurreição em 1989, é tudo muito bem sincronizado. E se é assim, então houve propósito. Stemp, tudo isso que você teoriza até faz sentido, mas é complicado de acreditar. Como eu sempre digo, eu também não acredito 100%, são muitas variáveis nessa equação. 2 irmãos gêmeos contra os senhores do submundo, é bem complicado, meu amigo. Você duvida que o seu time seja um dos senhores do submundo?
Será que isso é verdade mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa eu tenho certeza. O futebol é só uma desculpa. Aqui vamos nós mais uma vez. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Quando você ouvir alguém falar o Flamengo é o sistema, acredite. Olha aqui. O Plata vai jogar o próximo jogo. A Conmebol retirou a expulsão do Plata, meu irmão. Pois é, o Flamengo fez o barulho que fez, reclamou, presidente, todas as mídias do Brasil, todo mundo se mobilizou e o Flamengo conseguiu. O Plata vai jogar. E aí você deve estar achando certo ou errado. O que importa é que o Flamengo conseguiu tirar o vermelho do Plata. Que, na minha opinião, deixando todo o clubismo de lado, realmente foi uma expulsão injusta. Mas, por outro lado, se a gente parar para analisar quantas expulsões injustas já teve no futebol, aí, meu amigo, e aí eu vou te falar outra coisa, isso abre uma brecha. A Conmebol, meu amigo, arrumou um problema gigante para a vida dela. Porque todo clube que for prejudicado pela arbitragem, e isso acontece o tempo inteiro, vai arrumar motivo para tirar o cartão. E aí você já viu a bola de neve que vira, né? O Flamengo conseguiu. O Plata vai jogar o próximo jogo, o cartão retirado. Acha certo ou errado? Coloca nos comentários.